Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui numa sessão extra, dada a relevância do tema e a presença do nosso entrevistado. Normalmente a gente faz essa conversa na terça-feira, faremos de novo na próxima terça, mas hoje o assunto é vibrante e o entrevistado também. Nós estamos aqui com o Dr. Marco Aurélio Carvalho, petista, foi presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, milita no PT, foi coordenador da área jurídica do Partido dos Trabalhadores, hoje tem o seu escritório para vários tipos de causas cíveis, comerciais, mas tem uma atuação permanente na coordenação do grupo Prerrogativas, do qual ele foi um dos fundadores, um grupo de centenas de advogados, operadores e operadoras do direito, que atuam muito em defesa da democracia, das liberdades democráticas, e cumpriram e vêm cumprindo um papel fundamental na denúncia das manipulações desencadeadas pela operação da Lava Jato em Curitiba. Lançaram recentemente o Livro das Suspeições, que é um conjunto de artigos desmascarando cada fase da Lava Jato, de violação do devido processo legal, da amplitude do direito de defesa. Vão lançar um outro agora, que é o Livro das Parcialidades, se não me engano. Esse das Suspeições está em meio digital, pode ser acessado, mais de 500 mil acessos já, e tem uma versão impressa agora, que eu, inclusive, recebi uma cópia. E então quero começar hoje perguntando ao Dr. Marco Aurélio como é que está a questão do julgamento do habeas corpus apresentado pelos advogados do Lula, invocando o reconhecimento da suspeição do juiz Moro nos julgamentos da Lava Jato. Eu queria saber também, Dr. Marco Aurélio, se o Moro for declarado suspeito, se isso vale só para o Lula, se vale para todos aqueles também que tiveram seus processos manipulados no âmbito da Lava Jato. Essas revelações agora, que foram feitas através da liberação de parte das gravações, revela mais coisas do que a Intercept já mostrou, seguramente vai aparecer mais coisas. Isso aqui recolocou na ordem do dia a questão da suspeição. Então, queria saber, Marco Aurélio, boa tarde, muito obrigado por você ter reservado parte do seu tempo para essa nossa conversa. Bom, primeiro, boa tarde, Rui, é um prazer, uma alegria enorme estar aqui ao seu lado, né? Que é um amigo muito querido, além disso, meu deputado, né? Uma referência para todos nós que acreditamos, enfim, no Partido dos Trabalhadores como o melhor instrumento para promover as transformações sociais do nosso país, né? Para fazer as disputas legítimas no campo político e eleitoral. Então, é uma alegria enorme estar aqui ao seu lado, né? Realmente, esse é um tema muito instigante e bastante oportuno, né? O ministro Gilmar Mendes, que é relator da matéria, anunciou que o habeas corpus, que vai julgar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, vai entrar na pauta desse mês ainda, segundo o que ele próprio veiculou, né? Então, a consequência imediata desse julgamento tem que ser a declaração da parcialidade criminosa do ex-juiz Sérgio Moro, com a consequente devolução dos direitos políticos do ex-presidente Lula. A parcialidade é uma condição personalíssima, isso é importante nós deixarmos claro. Uma vez reconhecida para um caso, ela tem que valer necessariamente para todos os outros. A dizer, se um juiz é parcial em relação a um determinado réu num processo, no caso do triplex, e ninguém discute, também deve ser, ninguém deve discutir, em relação a todos os demais casos que envolvem o réu, no caso o ex-presidente Lula, sítio e companhia limitada, né? Então, a consequência imediata do reconhecimento da parcialidade, primeiro, é o efeito automático para esse réu, em relação a esse juiz, em relação a todos os processos, enfim, que esse juiz conduziu em relação a esse réu. Essa é a primeira consequência imediata. A segunda é a devolução dos direitos políticos do ex-presidente Lula, porque os processos vão ser anulados, né? Será que, eventualmente, uma declaração de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro pode ser utilizada por um outro réu? Isso tem que ser discutido, eventualmente, num outro processo, por um outro advogado, com outro alcance, né? Mas, em tese, até pode acontecer, sobretudo nos processos em que existiam corréus junto com o ex-presidente Lula, né? No caso do sítio
e no caso do triplex. Vamos lembrar que o ex-presidente Lula foi absolvido em todos os outros casos que tramitaram em outras justiças federais. Ele só foi condenado na Justiça Federal de Curitiba. E não é por acaso, né? As mensagens revelaram, essas mensagens constrangedoras, trocadas pelos procuradores da Força Tarefa com o então juiz Sérgio Moro, que havia, na verdade, uma cooperação sistemática entre eles, né? E elas demonstraram de forma inequívoca que havia, e o ministro Gilmar Mendes falou a respeito disso hoje, numa entrevista que deu à CNN, uma espécie de direito penal de Curitiba, né? Realmente é uma vergonha, né, Rui? Não tem outra consequência que não seja... Mas veja, Marco Aurélio, está aqui o Ademir, lá de Cidade Tiradentes, mandando um abraço para a gente. Opa. Mas estão alegando também, eu queria que você explicasse isso, que num dos processos, quem prolatou, quem proferiu a sentença foi a juíza Gabriela Hart. Então, portanto, nesse processo em particular, a declaração eventual de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro não abarcaria a decisão da juíza Gabriela Hart, e, portanto, o Lula continuaria condenado, continuaria, como eles dizem, ficha suja, e não poderia aspirar a nenhum tipo de candidatura. Foi super importante essa pergunta, na verdade, eu acho que essa é a pergunta determinante, né, para esse processo todo, né? Nós ouvimos notícias que foram veiculadas por vários jornais que estão tentando construir uma tese alternativa, né, dizendo que seria possível declarar a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no processo do triplex, mas que no processo do sítio, já que ele não prolatou a sentença, essa, digamos, parcialidade não poderia ser reconhecida. Os efeitos do reconhecimento, num caso, não seriam extensivos ao outro. Para deixar claro, isso é desonestidade intelectual, isso é pirotecnia, né? Não existe esta possibilidade, por um único e exclusivo motivo. A sentença, digamos, seria o ato final de um processo. Mas existem vários atos, o Rui, além de jornalista, é um grande advogado e sabe disso também, existem vários atos anteriores, que são determinantes, inclusive, para esse ato final, que é a sentença, que são os atos instrutórios de um determinado processo. São as oitivas das testemunhas, as valorações das provas, respostas a recursos de decisões interlocutórias que não são decisões finais. Então, o que eu estou querendo dizer? O Moro ouviu testemunha, ele acostou aos autos, ele levou aos autos determinadas provas, deu valor para essas provas, dizendo que umas eram mais importantes que outras, e ao final a juíza corta cola e copia, o nome que, enfim, né, com que ela ficou conhecida, exatamente porque a sentença trouxe um número enorme de erros técnicos, inclusive, mas não só, né, ela recortou, colou e copiou a sentença do triplex e aplicou para o sítio. Um dos erros, o Rui vai lembrar, ela separou o nome de um delator, Léo Pinheiro, como se fossem duas pessoas, falando no Léo e no Pinheiro, para se referir ao mesmo relato que não tinha a ver com o sítio, mas que tinha a ver com o triplex. Os erros foram enormes, né? Mas, independentemente disso, ela chegou, digamos, na fase final do processo, apenas e tão somente ratificando o entendimento que o ex-juiz Sérgio Moro já tinha deixado claro dentro dos próprios autos. Então, é impossível imaginar que isso não contamina, né? Isso contamina e de forma indiscutível. Então, essa saída seria um puxadinho. É uma saída completamente desonesta e que nós não podemos, em hipótese nenhuma, simplesmente admitir, né? Nós temos que repreender com bastante firmeza, né? Então, aqui, ó, a Judita, dizendo que está ótima a live, o Márcio, o Jairo, dizendo que você foi fundador de um cursinho aí, te cumprimentando também, e o Júnior Fraga, que diz que essas revelações, na verdade, nem surpreendem tanto, porque é assim mesmo que o Judiciário e o Ministério Público funcionam. Está também o João Galvino aqui, lá de Cidade Tiradentes, mandando um abraço para você, Márcio. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, visto que eu acho que esse está bem entendido, e eu espero que... Não, ainda quero fazer uma pergunta sobre isso. Dois ministros já votaram nesse habeas corpus contra as pretensões do Lula. Faltam o ministro Lewandowski, Gilmar Mendes, e o novo ministro Cássio... Nunes, Cássio Marques. Isso, Cássio Marques. Você, os dois que votaram contra, diante de todas essas revelações, podem ou não mudar o seu voto? Não há a menor dúvida. O ex-presidente Lula usa um termo muito feliz, né?
uma metáfora que diz o seguinte: o jogo só acaba quando termina, né? Quando o juiz, na verdade, apita, aliás, declarando o final da partida, né? Então, o julgamento ainda não acabou, o julgamento está em curso. Eu não acho que esses ministros precisassem, enfim, ler essas mensagens constrangedoras para afirmar suas convicções. Bastaria eles lerem o competente trabalho feito pela defesa, a peça que a defesa apresentou, confirmando a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Entretanto, como fato superveniente, como fato novo, apareceram um número enorme de milhares de mensagens constrangedores trocadas pelo juiz da causa com os procuradores da causa. Essas mensagens revelam que naquele processo não tinha um juiz. Basicamente, o que havia era a cooperação entre integrantes da força-tarefa que agiam como se fossem todos eles do Ministério Público, todos eles colaborando para um único e exclusivo objetivo, que era condenar o ex-presidente Lula. Nós costumamos dizer, Rui, um grande jurista, o Lênin Streck, do Grupo Prerrogativas, seu amigo, enfim, costuma dizer com bastante felicidade, que esse é o caso do juiz que atirou a flecha e depois pintou o alvo. Então fica fácil você acertar, né? Esse caso começou pelo fim. O objetivo era condenar o ex-presidente Lula para tirá-lo das últimas eleições presidenciais, para as quais ele era franco favorito, e isso ficou muito claro, porque logo após, enfim, essa sentença, esse juiz foi servir o presidente que ele ajudou a eleger na condição de ministro da Justiça, aguardando o cargo que lhe fora prometido de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ficou claro. Ele recebeu, inclusive, contrapartida. Então, o objetivo era nitidamente eleitoral. Agora, a grande questão, né, a pergunta de $1 milhão, inclusive ela está no nosso livro, né, na capa do livro das suspeições, que eu convido todo mundo a baixar no site do Prerrogativas, que é www.prerro.com.br. Depois vou disponibilizar para André e para o Rui passarem para a rede, né, do mandato, que é super importante as pessoas terem. A pergunta é a seguinte: o que fazer quando sabemos que Moro era parcial e suspeito? Essa é a grande questão. O Supremo está numa encruzilhada. Ele só tem uma única alternativa, que é reacreditar o sistema de justiça para não acontecer o que uma colega, Judite, acho que disse agora há pouco no chat dessa live, né? A gente sabe que é assim que funciona o sistema de justiça. A gente até pode saber que é assim que funciona, mas a gente também sabe que é assim que ele não pode funcionar. Então, diante desta, digamos, flagrante ilegalidade, o Supremo tem um único papel como guardião da Constituição. Ele tem que provar que o sistema de justiça tem mecanismos para rever os próprios erros e as próprias anomalias que ele gera. Então não tem outra saída para o Supremo. Se o Supremo, Rui, não declarar o ex-juiz Sérgio Moro como um juiz parcial, nenhum juiz no Brasil vai poder ser declarado parcial. O que o Supremo está julgando não é o caso do ex-presidente Lula, é a validade do princípio da imparcialidade no nosso ordenamento jurídico. Se o Moro não for declarado parcial, a mensagem que o Supremo vai estar passando é que vale tudo. Vale puxar o cabelo, vale morder a orelha, vale dedo no olho. É uma mensagem muito ruim, né? Marco, a André já disponibilizou aqui no Lettre o site do Prerro. Tá? Ah, que ótimo. Mas eu me reservo o direito. Eu sei que tem coisas que os advogados, no exercício da profissão, muitas vezes não podem dizer. Mas eu estou muito firme na campanha do Anula STF em defesa do Lula, mas eu tenho sempre um pé atrás em relação ao sistema de justiça no Brasil. Inclusive, como resultado até do processo que levou ao impeachment ilegal da presidenta Dilma. Então, nesse caso, tem todas as evidências para que o Supremo faça o que você está dizendo que caberia a um tribunal fazer. Mas eu ainda tenho tido tantas desilusões com as avaliações aí, inclusive agora essa recente, que a gente ia, ao apoiar o Baleia Rossi, ia derrotar o Bolsonaro, então me permita um pé atrás. Mas só um registro, Rui, você como presidente do PT, inclusive, fez um belíssimo trabalho, quero que reconhecer e aplaudir, né? Você ficou 6 anos na condução, enfim, do nosso partido, né, na condução nacional, fez um belíssimo trabalho que, inclusive, incomodou a Força-Tarefa. Aparecem lá as suas notas, as notas do Partido Trabalhador, incomodaram muito, né? Tanto o atual procurador, né, Delanhol, como também o ex-juiz Sérgio Moro, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Você sempre denunciou esses excessos, sempre teve a coragem de fazer essa denúncia, fez um belíssimo trabalho que incomodou essa turma toda, né? Está lá
nas mensagens que foram reveladas agora recentemente. Está aqui o Carlos Pereira dizendo: o escândalo de mensagens trocadas entre Moro e Dallagnol compromete o judiciário brasileiro. Como restabelecer a confiança do brasileiro no judiciário? Olha, Rui, essa pergunta é muito importante e ela dialoga com uma das minhas afirmações recentemente. Exatamente por isso, Carlos, é que eu não acho que o Supremo vá adotar essas teses intermediárias. O Supremo não tem outra saída, né? Ou ele reacredita o sistema de justiça, mostrando que o nosso sistema tem condições de corrigir as suas próprias distorções, ou ele vai colaborar para a perda completa de credibilidade do nosso Estado de Direito. E isso, para um sistema de justiça, ele é fundamental. As decisões judiciais, elas carregam legitimidade. E a legitimidade vem, entre outras coisas, de princípios do direito, entre os quais se destaca o princípio, na verdade, da imparcialidade. Sem um juiz imparcial, o direito de defesa não pode ser exercido. Você imagina, Rui, para usar uma metáfora de futebol, eu sei que você gosta muito e acompanha, né, os campeonatos nacionais e internacionais. Principalmente agora que o Palmeiras conquistou a Libertadores com mais entusiasmo. Embora eu seja São Paulino, como brasileiro, torço para que venha um campeonato mundial, finalmente, para a Lestra, né? Que venha um campeonato mundial, ganha o futebol brasileiro, o Palmeiras e todos nós, né? Ganhamos todos. Mas veja, uma coisa que é importante, usando a metáfora do futebol. Vamos imaginar que numa determinada partida, bom exemplo agora, Palmeiras vai jogar com quem mesmo esse campeonato? Vai ser com esse mundial? É o Tigres. Agora então, é o Tigres. Com o Tigres. Vamos imaginar que na partida do Palmeiras com o Tigres, antes de iniciar a partida, o juiz vá ao vestiário do Tigres e diga: caia na área para um determinado centroavante. Se você cair, não precisa nem bater um vento. Se você cair, eu vou marcar pênalti. E se você não marcar, eu vou marcar outro pênalti e só vou sossegar enquanto você fizer o gol. Isso é muito grave. Foi o que aconteceu com o ex-juiz Sérgio Moro. O ex-juiz Sérgio Moro é um juiz que entrou em campo para marcar o pênalti, para bater o pênalti e para, inclusive, não defender o pênalti, porque ele confundiu todos os papéis, né? E não defender, porque, do ponto de vista prático, ele colaborou de forma decisiva para que o presidente Lula tivesse tido o cerceamento no seu direito de defesa. Os advogados do presidente Lula tiveram os seus telefones grampeados de forma clandestina. Inclusive, tem uma matéria, Rui, que eu fiquei perplexo, que mostra que não foi só uma interceptação telefônica, foi escuta. Eles estavam acompanhando par e passo absolutamente tudo que a defesa estava fazendo e se comportando, na verdade, né, como agentes, né, infiltrados e se antecipando aos passos da defesa. Isso é mais grave do que qualquer outra coisa que tenha acontecido no país. Eu não vi nenhuma crise em nenhum sistema de justiça de nenhuma democracia moderna que tenha paralelo com a nossa. Eu realmente acho que é um grande escândalo. O Benedito Batista Oliveira está mandando uma mensagem aí. Que bom ter alguém com tanto conhecimento. Bem-vindo, Marco Aurélio. Olha aí como é que está o nosso programa. Um abraço para o Benedito, prazer enorme poder falar com vocês, né? A Zilda Tabosa dizendo que não existe justiça no Brasil, referendando o que a gente tem dito. Ô, Marco, agora com as vitórias do Bolsonaro na Câmara e no Senado, voltam à pauta determinados temas que a gente já tinha considerado praticamente superados. O principal deles é o tal do excludente de ilicitude, que eu chamo no popular de licença para matar. Esse tema tinha sido colocado naquele pacote anticrime do Sérgio Moro e tinha sido derrotado na Câmara. E agora o Bolsonaro coloca esse tema como uma das 35 prioridades do governo nesse período. Quem tem 35 prioridades não tem nenhuma. Mas, de qualquer maneira, ao lado da ampliação do porte de armas, que o pessoal poder comprar até 10 armas e tal, ele coloca essa questão do excludente de ilicitude. Eu queria que você explicasse um pouco aqui, para os nossos internautas e as nossas internautas, o que é exatamente esse excludente de ilicitude, por que isso foi repelido já no pacote anticrime e para que isso é necessário se o Código Penal já consagra o Instituto da Legítima Defesa, do estado de necessidade. Por que criar essa figura de permitir que os policiais possam ter um privilégio todo de não serem nem investigados em caso de mortes não esclarecidas provocadas pela polícia?
Queria que você explicasse isso para nós. Olha, isso revela de forma preocupante o que esse presidente genocida pensa a respeito de segurança pública, né? Ele acha que ele pode combater violência com mais violência, né? Realmente é lamentável, mas enfim, vamos lá. O que é ilicitude? Ilicitude é uma irregularidade, é uma ilegalidade. Um excludente de ilicitude são circunstâncias que afastam essa ilegalidade. E no direito, como todo mundo sabe, as ilegalidades são apenadas, tem penas, tem sanções, tem consequências criminais, inclusive, e no caso específico, notadamente criminais. Então, o que ele quis fazer? Ele quis agradar, digamos, essa massa, né, incensada por esse sentimento de justiçamento, né, que acredita realmente no poder da bala para resolver os problemas, enfim, que nos afligem na área da segurança pública. Ele está querendo agradar as tropas, né, das polícias militares, enfim, é uma base que o ajudou a se eleger, essa que é a verdade. Agora, nós conseguimos repreender essa tentativa dele no pacote do Moro, ficou conhecido como pacote anticrime. Você, inclusive, Rui, atuou de forma decisiva para que a gente tivesse êxito. Os juristas todos, de um modo geral, se manifestaram contra essas tentativas, enfim, de atraso. Isso é atraso, né? E lembro, inclusive, da atuação do Fábio Tofik Simantobi numa das audiências públicas, isso aí. Mandar um abraço para o Fábio Tofik. Mandar, talvez ele esteja nos acompanhando, é um grande advogado criminalista, e à época ele era presidente do Instituto de Direito ao Direito de Defesa, e assim como o Rui, como eu, ele participa também desse grupo Prerrogativas, e a gente, na época, criou um subgrupo para atuar no Congresso Nacional, explicando para os deputados o significado desse pacote anticrime. Nós íamos voltar para as leis medievais, né? Olho por olho, enfim, dente por dente, uma coisa realmente absolutamente preocupante. E no caso das polícias, ainda mais preocupante. Nós sabemos que nós temos um desafio que precisa ser enfrentado. Nós avançamos muito pouco nessa matéria. As nossas polícias são muito mal formadas, muito mal estruturadas e, enfim, isso está reproduzido nesses números que nos assustam e envergonham, né? A polícia tem, infelizmente, um alvo preferencial, é a população pobre, preta e periférica, né? Nós sabemos muito bem que esse alvo preferencial tem uma cor de pele, né? E nós precisamos mudar essa lógica. Então, esse excludente de ilicitude, o Rui foi muito feliz quando usou essa expressão. É, de fato, uma licença para matar. Se o policial sai às ruas com essa segurança, ele não vai ter preocupação nenhuma. Ele vai atirar primeiro e perguntar depois como fazia aquela polícia conhecida como Rota, né? Tem até um livro a respeito disso, Rota 66, que fala que é a polícia que primeiro mata e depois pergunta, né? Se o policial sabe que ele não está correndo nenhum risco de ser preso, de ser afastado, né, da corporação, ele simplesmente vai atirar em toda e qualquer circunstância. O próprio Rui falou uma coisa muito importante, né, que eu acho que é decisiva para essa discussão. O direito, como eu disse em relação ao Lula, ele tem mecanismos para corrigir essas distorções. Então, no caso específico, ele tem para o policial 3 circunstâncias que eu acho que poderiam ser eventualmente utilizadas. A legítima defesa, o bandido sacou o revólver, não tinha outra alternativa dele repelir aquela violência que poderia levá-lo à morte, ele simplesmente reagiu e atirou em legítima defesa. Tem o estrito cumprimento de um dever legal, que é numa circunstância de um ladrão estar ameaçando a vida de um terceiro, né, não do próprio policial, e aí não tem saída, o policial atira desse ladrão para tentar livrar esse terceiro. Isso acontece muito, Rui, inclusive em situações de sequestro, né? Isso. A gente sabe bem, infelizmente, nem sempre tem o melhor desfecho, porque mesmo quando a polícia está no estrito cumprimento do dever legal, às vezes ela não tem a perícia, né, para poder fazer o que tinha que fazer. Tem até um caso chocante de uma professora que acabou morrendo com um tiro da própria polícia numa situação como essa. Mas ali teria uma justificativa para aquela violência, porque realmente a vítima estava sendo abordada com um perigo que precisava ser repelido. E, por fim, o estado de necessidade. O policial não tinha outra alternativa. Era necessário, para repelir aquela violência daquele bandido, que ele atirasse, né? E aí é o caso, por exemplo, de um bandido que está dando tiro a esmo, né? Num lugar onde tem grande concentração de pessoas. Ele não está com uma pessoa especificamente diante de si, mas ele está colocando várias em risco. Então é um estado de necessidade. O policial não tinha outra alternativa. Então, para ser claro, existe hoje no nosso ordenamento jurídico saídas para isso, no Código Penal, existe saída para isso. O bom policial, ele está livre de ter qualquer tipo de problema. Então, para que eu vou criar uma saída desnecessária? Para que eu vou afastar essa ilegalidade? Isso vai provocar mais morte.
sobretudo nessa população-alvo, que é a população pobre, preta e periférica. Infelizmente, essa é a realidade brasileira. Então, o Rui foi muito feliz, isso é uma licença para matar. Eu espero, viu, Rui, que isso não prospere. Infelizmente, as nossas bancadas do Congresso Nacional, não estou falando, claro, do Partido dos Trabalhadores, mas elas representam, pelo menos na atualidade, um movimento que a nossa sociedade fez muito delicado, né, de volta para o passado, digamos, de diálogo com esse conservadorismo. Vai ter muito apoio ali, né? Tem muito deputado suscetível a esse tipo de pressão. Então nós vamos ter que reagir com firmeza, né? Nós vamos exceder um pouco o nosso tempo hoje, que eu vou explicar por quê. Mas antes está aqui o João Bocaleto, presente. O Bocaleto, você sabe quem é. O nosso coordenador da campanha da Duda Hidalgo, grande vereadora. Da nossa Duda Hidalgo, vereadora combativa de Ribeirão Preto. Ele diz aqui: boa noite, Rui Marco. O mais vergonhoso do processo do Lula é a diferença de velocidade. Para condenar o Lula, prazos recordes. Para condenar as barbaridades dos promotores do ex-juizinho Moro, demora, se é que vai acontecer. Um abraço, viu, João? Mas eu quero passar um pouquinho do nosso tempo para uma questão que está sendo debatida no PT, inclusive no nosso programa de reconstrução e transformação do Brasil, que o Genuíno também defende isso, Walter Pomar, vários de nós, e eu queria ouvir sua opinião a respeito. Trata-se da proposta de desmilitarização das polícias e de revogação da Lei de Segurança Nacional e do artigo 142 da Constituição Federal, que dá um papel exorbitante às Forças Armadas. São três temas muito importantes. Eu acho que há receio no PT de abordar esses temas. Como você é uma pessoa muito versada nessas questões, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Esse tema está em debate no partido, embora várias vezes nos seminários sobre segurança pública, a questão da desmilitarização das polícias consta de vários programas nossos, de resoluções, de congressos partidários, e agora, mais recentemente, a questão da revogação do artigo 142 e da revogação da Lei de Segurança Nacional. Bom, é realmente um tema bastante instigante, eu acho que eles estão interligados, né? Vou começar pelo artigo 142 da Constituição Federal. Não há qualquer possibilidade de se dar para as Forças Armadas um papel maior do que elas têm numa democracia moderna como a democracia brasileira. Há uma interpretação por parte de alguns juristas conservadores e por parte das viúvas, enfim, né, da ditadura militar, que daria para as Forças Armadas uma espécie de papel moderador, né? Honestamente, isso é fruto de desonestidade intelectual e de liberdade excessiva na interpretação desse comando constitucional, que me parece bastante claro, né? Nós sabemos muito bem qual é o papel das Forças Armadas numa democracia. É trabalhar de forma bastante limitada para manutenção, digamos, da harmonia entre os poderes, mas sem interferir em nenhum deles, né? Essa é a verdade. Eu acho que o comando constitucional é claro, né, Rui? Não dá para a gente imaginar, com absoluta franqueza, que alguém possa acreditar que as Forças Armadas, por conta da leitura que se deve fazer desse artigo, teriam uma espécie de poder moderador, né? Teria ela um poder de interferir na competência de um ou de outro para manter a paz e a ordem. Com toda franqueza, nós sabemos que as Forças Armadas, a comando do Executivo, que inclusive tem um ministério específico para esse exclusivo fim, tem que trabalhar, inclusive, nas perspectivas das relações geopolíticas estratégicas, na manutenção da nossa soberania, na segurança, enfim, das nossas fronteiras, e uma série de outras atribuições que são conferidas com limites para as Forças Armadas. Numa democracia tem voz e vez com força o parlamento, né, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Mas as competências de cada um desses poderes estão delimitadas. E a riqueza de uma democracia é exatamente o convívio harmônico. Um poder não pode ameaçar o outro, né? Cada um tem uma competência, cada um foi pensado para um determinado e específico fim. E as Forças Armadas, né, não são o poder que gostariam de ser, né? Elas têm um limite ainda maior, né?
E eu não tenho dúvida, viu, Rui, que isso precisa ser enfrentado. Eu vi um jurista extremamente conservador falando sobre isso me preocupou demais. Chegou a publicar um artigo, inclusive, na Folha, que eu acho que deu náusea em todo mundo que leu. A reação da comunidade jurídica foi muito forte. Mas, assim, eu acho que se o partido puder trabalhar nessa pauta, e eu não tenho a menor dúvida que tem que trabalhar, né? Já em relação à Lei de Segurança Nacional, eu acho, com franqueza, que ela é um desses resquícios, um desses esqueletos que a ditadura deixou para o Brasil e que a gente precisa ter a coragem e a ousadia de enterrar, né? Nós precisamos ter a coragem e a ousadia de enterrar. Então, eu sou super favorável a que ela seja revista, né, que seja revogada e que a gente pense, eventualmente, num novo diploma, né? Uma lei que, digamos, tenha a responsabilidade e de prever mecanismos para manutenção do Estado Democrático de Direito, né, Rui? Tem até uma proposta do nosso colega, o deputado Paulo Teixeira, que foi um projeto construído também com vários de vocês, Pedro Serrano, entre outros, que ele apresentou esse projeto de Lei de Defesa do Estado de Direito, que seria uma lei que substituiria com outros conteúdos, naturalmente, a Lei de Segurança Nacional. Não tem a menor dúvida. Na verdade, esses diplomas normativos, quando eles são pensados, eles, de certa forma, traduzem o sentimento de uma determinada sociedade e as relações de poder que essa sociedade tem. E essa Lei de Segurança Nacional, ela foi gestada num dos piores momentos da nossa história. E ela é o retrato claro desse atraso que a gente tem que repreender. Então, eu sou absolutamente favorável a repensar, né, essa lei e adotar essa proposta, inclusive, desses juristas que o deputado Paulo Teixeira teve a oportunidade, enfim, de encampar, né? Sou absolutamente favorável. Quanto à desmilitarização das polícias, essa também é uma bandeira que a gente tem que enfrentar, né, Rui? A política pública de segurança, ela tem que ser pensada sempre na perspectiva do avanço dos direitos e da dignidade da pessoa humana, né, e do empoderamento, né, do cidadão diante, inclusive, do próprio Estado, né? Se nós resolvermos problemas relacionados à saúde, à educação, nós vamos estar colaborando de forma decisiva para o combate à violência, não há a menor dúvida. Os nossos governos fizeram isso. Nós fizemos uma verdadeira revolução. Nós conseguimos formar milhões de brasileiros, a primeira formação de muitas famílias, a primeira formação acadêmica. Tiramos um número enorme, né, de jovens das ruas, tiramos um número enorme de pessoas da criminalidade. Então, a política para a segurança pública ela tem que ser pensada de uma outra forma, e uma dos pilares, enfim, dessa nova forma de pensar a segurança pública é a desmilitarização das polícias. Nós temos polícias extremamente mal equipadas, polícias que não abraçaram bem as suas vocações, e que só apenas e tão somente colaboram para o aumento da violência no país. Os números no Brasil são assustadores, para que vocês tenham ideia. Agora, com a pandemia, a situação é um pouco diferente. Nós, infelizmente, estamos chorando a morte de 230 mil brasileiros. Quero aproveitar para hipotecar a minha solidariedade a cada uma das pessoas que teve a tristeza de perder um familiar, um amigo querido, enfim. Mas o fato é o seguinte, a nossa polícia é a polícia que mais mata. Nós temos números que se aproximam a números de guerras civis. É vergonhoso o que acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro. E é a que mais morre também. É a que mais mata e a que mais morre. É a que mais mata e a que mais morre. Isso é simbólico, isso é sintomático. E eu acho que a desmilitarização ela é urgente. Nós temos, Rui, que ter a ousadia de enfrentar alguns temas, né? Eu acho muito importante essa iniciativa sua, do Genuíno e de outros companheiros, enfim, do PT, de fazer esse debate. Aliás, você, como presidente do PT, também encampou uma luta que nos daria hoje uma outra circunstância muito mais positiva, né, para enfrentar esses absurdos todos, que foi a regulamentação da mídia, né? Infelizmente, à época, o nosso governo não teve condições ou a compreensão necessária para encampar essa bandeira, né? Mas, enfim, que a gente tem agora a condição de fazer esse debate todo, né? Mas são temas instigantes, eu não aprofundei nenhum, mas... Marco, é o seguinte, o Denis Bertoldi está dizendo aqui que nós deveríamos prender Dallagnol e companhia. Outros companheiros dizendo impeachment já, e a Rita Monteiro, Rita, não desanime não. Ela mandou uma mensagem dizendo que quando era criança, o pai dela dizia que o Brasil não tem jeito. E agora, depois de Bolsonaro e companhia, ela está com 55 anos e está perdendo as esperanças. Mas, Rita, tem muito chão pela frente, nós vamos lutar. Só a luta impedirá a catástrofe, poderá substituir Bolsonaro. Anime-se com a possibilidade do impeachment e de que nós voltaremos. Então, Marco Aurélio, ao te agradecer aqui pela presença, pelo debate muito rico, eu queria deixar que você fizesse sua despedida, apesar do Benedito estar aqui reclamando
que quando a gente tem pessoas como você aqui, ó, que bom que esticou o tempo, assim podemos beber mais nessa fonte do conhecimento. Opa. Olha aí. Que então, generosidade, hein? Então você tem um tempo para se despedir e eu aqui agradeço aí, você colabora muito com o nosso mandato, colabora com o PT, com a defesa do Estado de Direito, com a democracia. Você e todo o grupo Prerrogativas também está aí sempre disponível no 247, no DCM, na Fórum, enfim, todos esses blogs e publicações que também estão junto conosco nessa luta em defesa da democracia. Você com a palavra aí, mais uma vez, muito obrigado. Bom, Rui, quero novamente te agradecer, é sempre um prazer, um privilégio enorme falar contigo, né? A gente se fala todos os dias, né? Para minha satisfação, tem uma amizade da qual eu me orgulho muito, né? E você, como eu disse, é uma referência para toda a militância progressista do país, não é à toa que essa militância te deu o primeiro lugar em votação nessas últimas eleições e você honra o mandato que você recebeu de todos nós, né? Então, parabéns e muito obrigado, enfim, pelo seu convite. Eu quero dizer apenas para que as pessoas realmente não desanimem, né? Nós, na verdade, construímos um legado. Eu tenho realmente um orgulho muito grande de ser petista, né? Eu estou com 43 anos, eu milito desde os 13, né? Eu sou petista desde que eu passei a ter consciência política, né? E o PT continua sendo, na verdade, o melhor instrumento, na minha avaliação, para as transformações das quais o país precisa tanto, né? Nós tivemos a oportunidade de governar esse país, 2 mandatos com o ex-presidente Lula, 1 mandato e meio, né, com a ex-presidenta Dilma, que foi destituída, né, por um golpe em 2016, e nós fizemos transformações importantes. Então, nós temos todos os motivos do mundo para ter orgulho da estrela que a gente ostenta no peito, né? Esse foi o partido que revolucionou, né, as estruturas aqui no país. Esse foi o partido que deu dignidade para milhares de pessoas, que tirou milhões de brasileiros da miséria. É um partido que colocou o país, né, colocou o Brasil no centro do mundo, né, o país que chegou a ser a 6ª economia mundial, que organizou os setores da construção civil, do petróleo, do gás, setores, enfim, né, da indústria naval. Um partido que conseguiu reduzir os índices preocupantes de desemprego a menos do que a metade, né? Nós recebemos com quase 15% e devolvemos com 6%, né? No governo Lula, que não foi à toa que recebeu 93%, 94% de aprovação, 93%, 94% de aprovação popular. Então, não vamos desanimar, nós temos todos os motivos do mundo para ter orgulho de estar onde nós estamos, né, nas fileiras do Partido dos Trabalhadores, como militantes. E em relação a essa questão do ex-presidente Lula, eu vi outros comentários, nós temos que lembrar que direito é instrumento de poder, isso é verdade, mas é também instrumento de justiça. Se ele não criar mecanismos para que essas distorções sejam resolvidas, ele acaba gerando grandes tensões. Essa que é a questão, e o Supremo sabe disso. Não existe outra alternativa que não seja a anulação dos processos que envolvem o ex-presidente Lula com a devolução imediata dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Se ele não quiser ser candidato, ele tem o direito de não ser. Mas eu quero ter o direito de insistir para que ele seja, e eu quero que ele tenha a oportunidade, com os direitos políticos dele, de analisar se deve ou não deve ser. Mais ou menos na linha do que o Fernando Haddad, inclusive, falou no dia de ontem, né? Deixou claro que vai trabalhar para que o ex-presidente Lula seja o candidato e que, se eventualmente ele não for, ele está em campo, né? Enfim, para fazer o debate nacional que a gente precisa fazer. Então é isso, eu quero deixar um abraço, Rui, para você, para todo o seu mandato, né, que eu acompanho, tenho um orgulho enorme da atuação parlamentar, né, de vocês, tem uma equipe realmente maravilhosa, e para todo mundo que está nos assistindo, né? Um abraço cheio de esperança, dias melhores virão, e o PT com certeza vai voltar a ser a alternativa real para administrar o nosso país. Os desafios não são pequenos, mas nós temos uma equipe muito competente para poder assumir cada um desses desafios. Então é isso, muito obrigado, Rui. Um grande abraço. Obrigado, Marco. A Alessandra Novaes aqui te mandou um abraço. Outro grande. Anula STF, e eu acrescento, fora Bolsonaro, seu governo e suas políticas. Pessoal, terça-feira que vem retornamos. Eu vou manter esse ritmo aqui, uma live comigo e vocês, outra live com um entrevistado, sempre com as qualidades assim do Marco Aurélio Carvalho também, para discutir temas gerais do país, do mundo. Então, agradeço muito a atenção. Boa noite. Meire Dantas, boa noite também, apoiando aqui o debate. Então, até semana que vem. Grande abraço. Viva o PT. Boa noite, André.